os quadros necessários ao amplo e harmonioso desenvolvimento da vida científica e cultural da sociedade, contribuindo assim decisivamente para o aperfeiçoamento constante da base material do socialismo. Não cita a dimensão de investigação, apenas de formação. Em 2001, aí já estamos a falar, já não é mais Angola socialista, já estamos a falar Angola já inserida dentro de uma economia de mercado. Em 2001, o mesmo discurso, que a instituição de ensino superior é chamada a desempenhar um papel importante em qualquer país, ou seja, elas cabem a tarefa de formar quadros de nível superior necessário ao mais amplo e harmonioso desenvolvimento da sociedade. Nós vamos ver que a dimensão de investigação vai surgir apenas em 2009, através da reforma que é feita no ensino superior. E aí vamos ver que agora o ensino superior vai ter duas dimensões, ou seja, a dimensão de formação e a dimensão de investigação. Porém, não há nenhuma política de financiar a investigação científica. E aí, pesquisando nos documentos oficiais, então, quem é que faz investigação em Angola? Você vai encontrar aqui, na Lei 8 de 81, de 26 de outubro, da Assembleia do Povo, no Diário da República de 252, que vai definir o sistema salarial e vai estabelecer praticamente as categorias ocupacionais. Então, nessas categorias ocupacionais, que agora houve uma mudança, mas porém não houve mudança no que diz respeito aos técnicos, porque aqui antigamente era dirigente, responsável, técnico, trabalhador da administração de serviço, operário e etc. Agora, o técnico nunca mudou. Quem é o técnico aqui? Quer dizer, é todo trabalhador que, com base numa determinada formação acadêmica ou prática, de nível básico, médio ou superior, aplica conhecimentos ou métodos técnicos científicos para resolver problemas tecnológicos, econômicos, sociais, agrícolas, industriais, ou desenvolve tarefas técnicas relacionadas com a investigação e com o desenvolvimento da prática científica. Ou seja, a investigação científica em Angola está sendo feita no gabinete. Agora, vamos olhar então nessa dimensão da formação, que estão dizendo que temos que formar, a ideia sempre foi essa, de formar quadros para desenvolver o país. As estatísticas aqui mostram, eu peguei aqui o anuário da estatística do ensino superior, né, do INE de 2019, para você ver que nós temos 85 instituições de ensino superior. 85 instituições de ensino superior. E já temos mais, já temos acima de 100. Pois é. Então você vê. E há quanto tempo nós estamos a formar angolanos de ensino superior? Há quanto tempo estamos a colocar os angolanos no mercado de trabalho com curso superior? O país desenvolveu. Então essa tese não serve. O segundo ponto, é claro, é o efeito do primeiro, né? Que é a ausência do diálogo entre o Estado e a academia. Que é claro, como o Estado olha para o ensino superior apenas para a formação, então não tem diálogo no que diz respeito à investigação. A tendência, se você conversar com muitos de nossos líderes, vão dizer, olha, tendem mais a contratar consultoria de universidades de fora do que da universidade interna. Quando vocês questionam, falam, qual é a universidade que faz investigação aqui nesse país? Então você vê que há uma mudança de paradigma. O Estado é que deve incentivar a universidade através de financiamento para fazer investigação. Simplesmente nós cobramos, o Estado cobra das universidades para fazer investigação sem, contudo, dar um amparo financeiro para isso. O terceiro o ponto, é claro, é a ausência de financiamento para o desenvolvimento da pesquisa. O quarto ponto é a falta de conexão entre a investigação científica realizada aqui em Angola, em algumas áreas, e o impacto disso na realidade dos próprios angolanos. Ou seja, o terceiro ponto, que é a ausência de financiamento para o desenvolvimento de investigação, como nós aqui não financiamos as investigações, então algumas instituições de ensino superior conseguem ganhar, conseguem ganhar algumas licitações ou alguns projetos de financiamento externo, e é claro, como nós dizemos no ditado, meu dinheiro, minhas regras. Então, a partir do momento que essas instituições estão a fazer pesquisa financiada por instituições externas, é claro que a tendência é simplesmente fazer investigação naquela área que a instituição externa está pagando. Então, geralmente, essas investigações não têm impacto para a nossa realidade. E o quinto ponto seria, claro, o efeito de tudo isso, que é a fuga do capital humano. Então, nós temos muitos cientistas fora do país, preferem
ficarem lá, porque têm condições de vida, têm condições de trabalho, de que estar aqui. Claro, isso é efeito de todos esses pontos que eu citei. Agora, no que diz respeito à dimensão micro, ou seja, dentro das instituições, tendo em vista que já é tradicional essa falta de vontade política por parte do dirigente financiar, né, a nossa instituição. Aliás, tenho que abrir um parênteses aqui, né, com o governo do nosso novo presidente João Lourenço, houve a primeira vez que se financiou a investigação científica. Acho que o financiamento foi para 2022 para 2023. Mas o que acontece? Foi criada a fundação, né, a Fundicito para isso, mas a tendência é que nós recebemos dinheiro, porém não estávamos preparados para. Então, agora a Fundicito está tentando se apetrechar no que diz respeito ao capital humano para dar resposta. Bom, agora, aí, essa informação não tenho. Se em 2023 recebemos mais dinheiro ou 2024 vamos receber o dinheiro. Pela informação que nós temos, os investigadores angolanos, em função do edital que se fez conhecer pela Fundicit, dos projetos aprovados, até agora ainda ninguém beneficiou deste financiamento. Sim, mas aprovaram o projeto? Porque eu não sei. Houve projetos que foram aprovados e a verba que foi atribuída, salvo erro, foi de 90 milhões de kwanzas para mais de 100 instituições do ensino superior. Pois é, mas eu não tive essa informação. Onde é que vocês conseguiram essa informação? Porque eu fiz parte, eu concorri. Nós, a nossa instituição, com um grupo de professores, enviamos um projeto para concorrer nesse edital. Teve resposta? Não tive nenhuma resposta. O que quer dizer que o Fundicit organizou o concurso de projetos e não estava suficientemente organizado para dar resposta? Eu concordo. Que na verdade não deveriam nem publicar esse edital. Teriam que se preparar primeiro, porque depois a desculpa que estava a se apresentar, que era a falta do recursos humanos para dar resposta a toda essa demanda e no que diz respeito a projetos. Sei que os avaliadores dos projetos foram externos à instituição, portanto, mais propriamente à fundação, e nem os avaliadores foi-lhes informado quem foram os projetos, ou quais foram os projetos vencedores, ou apurados. Pois é, porque aí é para essa notícia estou vendo agora, porque eu estou a esperar a resposta até hoje. E quanto à verba atribuída de 90 milhões, dá cobertura à investigação científica que se pretende ou que se exige? Não, a princípio não, porque a gente vem de uma tradição que nunca houve financiamento no que diz respeito à investigação. Mas eu acredito que seria o primeiro passo. Seria o primeiro passo, mas acontece o quê? Que as instituições não estão preparadas para isso. Para esse financiamento. Por quê? Pela tradição que nunca recebemos financiamento. Então a tendência é o quê? Praticamente, não estamos preparados para isso porque a gente sabe que nunca vamos ter dinheiro. Só que agora aparece o dinheiro, agora temos que nos organizar. Na sociedade tem estado a ver os seguintes comentários, tais como: bem, são doutores, mas não descobrem nada. O que é que tem a comentar? Mas aí precisamente é isso que eu falei para vocês. Primeiro, o que acontece? Se nós não temos dinheiro, claro, estou falando de uma investigação de grande peso. E existem casos de professores, doutores, que ganham mal. Isso não sabemos que ganham mal. Então a tendência é procurar outra fonte de rendimento. Então a tendência é valorizar muito mais outra fonte de rendimento e você fazer investigação. Porque o que ele diz? O que adianta eu fazer investigação se eu não tenho dinheiro? Não tem dinheiro. Então existe isso. Ou seja, não existe uma política de valorização da investigação científica no país. A partir do momento que tivesse essa política, claro, tem que ser discutido para toda a comunidade científica para ver o que é melhor para nós. Agora que o governo está se preocupado e que igual vai começar a financiar, eu acredito que está na hora de nós nos organizarmos. Esta preocupação no que é que consiste para que o professor Francisco Esteves esteja a manifestar aqui a sua grande esperança na realização ou na mudança podemos dizer mesmo, de paradigma na área de investigação científica?
Não, porque isso está mais que comprovado que sem a ciência, sem a tecnologia, o país não desenvolve. Acontece que mesmo o Orçamento Geral do Estado tem sido exíguo, não é, para cobrir as necessidades das instituições de ensino, tanto elementares como universidade. E, pelo que conhecemos, todas as instituições, todas sem exceção, todas as instituições do ensino superior carecem de apetrechos laboratoriais, por exemplo. Então, é possível, com o dinheiro que se dá, fazer-se a investigação que se exige? Não, eu pensaria de uma outra forma. Na primeira fase, o Estado tinha que financiar, ou seja, lançar um edital nas áreas que o Estado precisa de uma boa colaboração científica. Mas o Angola não precisa em todas as áreas. Sim, mas também não tem dinheiro que vai cobrir todas as áreas, professor Miguel. Mas tem dito que tem estado a haver dinheiro para algumas conveniências, não é? Não, mas eu acredito que, bom, o fato que a tendência sempre nós temos o quê? Não, as demandas são praticamente infinitas, porém, os recursos são limitados. Então, a tendência é nós temos que estabelecer prioridades. Isso acontece em todas as áreas. Nós temos que estabelecer prioridades. O que o Estado vai financiar no que diz respeito à investigação? Em que área? Mas isso, presta atenção, Miguel, isso tem que estar atrelado à política de desenvolvimento, à política de formação de quadro e a uma política de investigação científica aliada. Tudo aliado, assim, de uma forma a caminhar conjunta. Ou seja, estabelecer prioridade nisso. Nós temos uma política de desenvolvimento econômico. Em que área nós queremos desenvolver? Então, nós escolhemos a prioridade. Tá. E qual seria a política de formação de quadro em função desta área? E qual seria a investigação científica desta área? Porque nós somos um país subdesenvolvido. E é claro que carecemos da ciência, carecemos da tecnologia. Estamos atrasados em cima disso. Que é normal que as demandas são ínfimas. Então, mas não é dinheiro que vai cobrir toda essa demanda, mas a tendência é a gente ter um foco. É a mesma forma que acontece até na nossa área econômica. Nós temos que ter um foco. O que é que nós queremos? Como é que nós vamos chegar aí? Quais são as pessoas que nós precisamos formar para estar isso? E qual é a política de desenvolvimento em ciência e tecnologia que nós devemos atrelar a esse processo? Sabemos que o dinheiro que vem, portanto, a verba que vem do OGE para as instituições não é suficiente. Da mesma forma que nos países desenvolvidos também a investigação científica não é financiada exclusivamente pelo Orçamento Geral dos respectivos países. O que é que está a faltar ao nosso empresariado para que se interesse mais na investigação científica em relação, se formos a comparar com o apoio que se dá de forma rápida às atividades culturais e outras, para não ferir sensibilidades, não é? Quando se sabe que o desenvolvimento de qualquer país passa pela educação e pela ciência. Professor Miguel, o setor privado aqui é totalmente reduzido nesse país. Mas não tem tido limitações para o financiamento, para o patrocínio de outras atividades que não são afins à educação e à ciência. Depende do que setor privado que você está a falar, Miguel, porque geralmente estamos a falar de grandes empresas, geralmente são empresas estrangeiras. Temos muitas empresas nacionais. Temos casos de empresas que já solicitamos ajudas para projetos de investigação científica e disseram que não se enquadram no leque de atividades de responsabilidade social a que estão, portanto, vocacionadas. Eu vou explicar porquê. Imagina como é que é o nosso mercado. O nosso mercado, o setor privado aqui, eu diria que é oligopolizado, ou seja, poucas empresas aqui, para não dizer monopolizada mesmo, ou seja, às vezes uma ou duas empresas que dominam o mercado. Então, dentro da ciência econômica, isso é bem explicado. Quando temos um setor privado concentrado assim em poucas empresas, eles dominam o mercado, então não há concorrência. Não há concorrência, então eles não precisam se preocupar de qualquer forma. Agora, se o setor privado, através das políticas do Estado, recebesse aquele apoio
de que crescesse, porque nós estamos a precisar. Angola não tem setor privado, por isso que nós temos um índice elevado de desemprego, temos um índice elevado das pessoas que estão na informalidade. Se não tivermos um setor privado bem robusto, aí nós estamos a falar da economia concorrência. E a concorrência é que leva as empresas a investir na ciência e na tecnologia. E aí onde eles precisariam praticamente das universidades. Mas como a nossa economia é totalmente oligopolizada, eles dominam o mercado, eles não precisam do marketing para convencer os seus clientes, eles não precisam, eles não têm concorrência para serem obrigados a investir na ciência e na tecnologia, por isso que eles praticamente não estão nem aí com a ciência. A sociedade tem estado a cobrar, a censurar os intelectuais angolanos que estão nesta área da investigação científica e que são os mesmos, portanto, mais de 90% está ligado às instituições de ensino em Angola. E dizem que, bem, são doutores de quê? Se não inventam nada. Há razões para isso? Olha, isso me leva a entrar na segunda dimensão que eu falei para você, porque a primeira dimensão que eu falei é nível do país, e a segunda dimensão, que é uma visão muito mais micro, que é no que diz respeito às instituições. Bom, primeiro, em função das razões que eu coloquei, que falta de diálogo entre o Estado e a academia, né? Ou seja, não existe uma vontade política por parte da elite política para financiar. Não é porque a vontade política que está aí não é porque, como eu falei, volto a dizer, essa vontade política está precisamente por eles ignorarem as duas dimensões do ensino superior, apenas pensando que a universidade só tem uma dimensão que é de formação. Não, mas eu refiro-me à sociedade que não entende. Pensa que o simples fato de teres, do governo ter formado, sim, não é? Sim. É doutor, é mestre, bem, vamos falar mais a esse nível, não é? Sim, da pós-graduação. Quer dizer que já tem tudo para inventar qualquer coisa. Não, é precisamente o que eu estou dizendo. Então, quando nós entramos, vamos ver isso agora dentro das academias propriamente dita, dentro das instituições. Você vê como a instituição de ensino superior, com liderança na gestão, totalmente despreparada. E quem é responsável por essa gestão pouco preparada? Não deveria ser o órgão de tutela a ser mais rigorosa, inclusive começando pelo recrutamento docente, que temos estado a ver que hoje todo mundo diz que é professor universitário, não é? E sabemos que, com grande rigor, só as instituições do ensino superior públicas é que têm estado a cumprir com o estatuto da carreira docente. Então, não seria importante que houvesse uns serviços inspectivos mais rigorosos para que se pudesse resgatar a credibilidade do corpo docente universitário angolano? Eu concordo plenamente contigo. Isso é um primeiro passo. Porque aí o que nós notamos em várias instituições aqui eu diria, para não ser exagero, como aberração. Gestores de uma instituição superior não sabem. Eu sempre digo, ou seja, essa exigência que colocam, que eu acho fantástica, de que o docente tem que passar pela agregação pedagógica. Isso, para mim, eu aplaudo sempre essa ideia. Acontece, mas agora, que agora também a agregação pedagógica já se vulgarizou. Sim, ok. Mas pelo menos o que eu estou falando é na sua essência. Okay. Então, eu daria mais outra sugestão, que todo gestor, toda pessoa que fosse nomeada para gerir uma instituição de ensino superior, tinha que passar pelo curso de gestão universitária. E isso, a maior parte, e isso eu te digo sem exagero, a maior parte das nossas lideranças das universidades não tem curso de gestão universitária. Professor Esteves, então, a partir daí começam os problemas. O professor Esteves sabe que a maioria, para não dizer todas as instituições de ensino superior privadas, têm nos principais órgãos nevrálgicos do funcionamento da instituição parentes que muitas vezes, na maioria das vezes, não têm conhecimento de gestão para que possa participar no crescimento da instituição. Sim. Será que estas
estes responsáveis que aí estão por nepotismo, por amiguismo, Por indicação política, pois, partidária. só com agregação pedagógica seria suficiente para que pudessem Não, gestão universitária. garantir bons resultados da instituição? Não, eles têm que ter o curso de gestão universitária. Sim, mas ele nem tem preparação, nem tem preparação acadêmica. Aí começamos mal. Pois. Aí começamos mal. Então, mas esse é o problema. Que vai nos levar que a maior parte das instituições do ensino superior, que você pode ver, principalmente as privadas, né? Além do problema de liderança no que diz respeito à gestão das próprias instituições, eles não têm nenhum plano, nenhuma política de investigação. A maior parte das instituições foram formatadas para o ensino, não para a investigação. A outra questão que eu queria levantar. Quase todas as instituições de ensino superior têm a cadeira de metodologia de investigação científica. E até onde eu tenho conhecimento, os professores que lecionam essas cadeiras, não é? Arrisco-me a dizer que mais de 50% não sabem, nunca participaram num projeto de investigação científica. Por quê? Porque são atribuídas essa cadeira, ou é atribuída esta cadeira, não é? Por menosprezo, não é? Por não se considerar uma cadeira importante, não é? Então temos professores a lecionarem aquilo que nunca estudaram, que não dominam. Não, mas isso não é só na cadeira de metodologia de investigação científica, em várias cadeiras. Em várias cadeiras que nós encontramos em várias instituições que acontece esse problema. Mas por quê? Porque, na verdade, também é isso, uma questão de gestão também, que estou a falar dentro das próprias instituições de ensino superior. Nós não discutimos os cursos, nós discutimos os empregos. Não discutimos os cursos, nós discutimos o emprego. Ou seja, a partir do momento que você trabalha com uma estrutura curricular de um curso, você como gestor, você tem que olhar o perfil do professor para você dizer, olha, você vai dar essa disciplina. Agora, o que acontece? Antigamente, mas hoje não temos mais esse problema. Antigamente nós tínhamos carência de professor para a área. Então, o que acontece? Não, vou adaptar esse professor nesta disciplina aqui. Aí você já está trabalhando em cima de discutir o emprego não curso. Antigamente nós temos esse problema, mas hoje não temos esse problema. Hoje nós temos uma oferta, né? Uma oferta de professores, no mínimo com título de mestrado. Que na verdade a tendência é aquilo, a instituição de ensino superior, se o próprio docente vai se qualificando todo dia, tem que se atualizar todo dia, a instituição também. Ou seja, nós temos que discutir todos os processos de ensino, aprendizado, da investigação, todo semestre, mas isso não acontece nas nossas universidades. A primeira coisa eu diria que é a valorização, provavelmente, dos cientistas, a valorização. Nós estamos aqui, você vê quanto é que ganha um doutor numa universidade pública. Né? Quanto é que ganha um doutor? Acredito que é 300 mil, quando? E com esses 300 mil, quando ele vai ter que tirar parte desse dinheiro no bolso para fazer investigação. E fica impossível porque nas áreas técnicas os laboratórios também não estão equipados. Não tem condições. Então, temos conhecimento, ou eles têm conhecimento. Não tem conhecimento disso. O problema é que está aí. É a valorização dos docentes. Né? Não somos valorizados em cima disso. Primeiro, a maior parte dos cientistas ganham mal, e com isso, como é que você... A tendência obriga muito dessas pessoas a terem cargos na função pública para complementar o seu rendimento. E aí, praticamente, nós esquecemos da investigação. Há questões também, professor Esteves, onde cientistas angolanos são valorizados lá fora e cá dentro não. Aquilo que eu falei, que é a fuga do capital humano. A fuga do capital humano. Tem várias histórias. Eu, no Brasil, encontrei um mais velho, que nós chamamos de mais velho, que lecionava lá e ele me disse, olha, eu já moro aqui no Brasil há mais de 20 anos. E ele me disse, eu sou do Ambo. Eu liderei um projeto com meus colegas na universidade de um estado que eu não vou dizer agora. Liderei um projeto onde eram 5 pesquisadores, e era o 6º e era o único angolano. 5 brasileiros e um angolano. Chegaram aqui, estou falando na década de 90, chegaram aqui, o projeto foi aprovado, porém os brasileiros ganhavam $3 mil e ele como angolano ganhava $300. Cá em Angola? Cá em Angola. Ele teve que voltar no Brasil, como ele já tinha permanência definitiva, teve que se naturalizar brasileiro para voltar no projeto para ganhar $3 mil. Ou seja, tinha que renunciar à sua nacionalidade para ganhar. Mas isso verifica-se, por exemplo, não é?
que a essência, o móvel desta nossa conversa é o ranking mundial, não é? Que colocou Angola fora dos 400. Mas o que é que observamos? Não houve qualquer menção, não é, aos cientistas que constam deste ranking e que são os principais autores, não é, para que alguma instituição ou país se situa, não é, dentro de lugares mais dignos. O que é que eu quero dizer? Vimos, por exemplo, que a seleção de futebol que uniu o país depois de terem sido menosprezados e etc. Os cientistas angolanos, não é? Não deviam também merecer uma preocupação do próprio governo, não é? Reunir com eles para serem ouvidos, para que capitalizem o conhecimento que têm adquirido, independentemente portanto, das áreas de formação, e poderem manifestar as suas carências, as suas dificuldades, não é? Para ver se o governo se sensibiliza para que as instituições em que estão representadas possam, a médio prazo, poderem se situar melhor? Bom, isso eu diria para você, professor Miguel, que isso depende do compromisso que o nosso Estado tem com as instituições de ensino superior ou com os cientistas. Depende do compromisso. Porque eu vou te dar um exemplo, noutros países desenvolvidos, que nós sempre queremos seguir os exemplos, não é isso? Um exemplo tipo os Estados Unidos. Quando o Biden ganhou as eleições, em plena pandemia, ele acabou de ganhar as eleições, a primeira pessoa que ele ligou foi para o reitor de MIT e do Harvard. Ligou para ele apresentando 5 questões, ou seja, como é que a ciência contribuiria para, primeiro, eliminar a pandemia, segundo, para vencer ou controlar o crescimento econômico da China, e terceiro, para que a ciência se revertesse a favor da sociedade. Então, isso você vê qual é o compromisso do Estado que tem em relação à ciência. Temos conhecimento que em Cuba também, em períodos de crise, não é? Quando se deu a crise, período especial, o governo também entregava os assuntos à universidade, fundamentalmente econômicos, não é? Isso. Cientistas, economistas angolanos, cubanos, busquem solução para isso. Com certeza. Mas aquilo que eu estou a te falar, não tem como eles nos cobrar isso como cientista, porque eles olham para nós como simplesmente nós temos papel só de formação, não de investigação. Ou seja, nós não damos resposta ao que eles querem. Por isso que você vê que a maior parte dos planos aqui agora são feitos no gabinete e não nas instituições de ensino superior. Ok, chegamos mesmo já ao fim do nosso programa. Não conseguimos esgotar tudo e é claro que voltaremos. O professor Francisco Esteves tem também uma dívida conosco para falar sobre economia. Se não for no próximo programa, será no outro, que é a praia do professor Francisco Esteves. E desde já, a Academia de Ciência, a Rádio Nova, agradece, não é, a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Encontramos-nos num período de muitas tarefas académicas, no fecho do primeiro semestre. E então desejamos ao professor Esteves e aos seus alunos que tenham êxitos no fecho deste programa. Aos nossos ouvintes também agradecemos desde já que nos tenham acompanhado, e se não se sentiram satisfeitos, nós prometemos voltar porque este assunto não está fechado. E vamos terminar então com a nossa citação de Sócrates, dizendo que a vida sem ciência é uma espécie de morte.